Hello, friends. Olá, amigos. Hoje vamos seguir considerando a vida do reformador suíço Ulrico Zwinglio, à medida que avançamos em nosso estudo do maravilhoso livro O Grande Conflito de Ellen White. Zwinglio era um grande defensor da palavra de Deus, e embora ele e Martinho Lutero nunca tivessem tido contato um com o outro, eles chegaram às mesmas conclusões bíblicas e estavam pregando o mesmo evangelho. No ano de 1516, Zwinglio tornou-se pregador em Eisleben, um lugar conhecido por um santuário para a Virgem Maria. Todos os anos, peregrinos vinham ao local com a promessa de receber a remissão completa dos pecados. Zwinglio pregou vigorosamente contra esta prática, afirmando o seguinte: qualquer que seja o país em que habiteis, Deus está em redor de vós e vos ouve. Para muitos, essa mensagem não foi bem-vinda, mas outros ficaram encantados ao ouvir sobre a redenção somente por meio de Cristo. A verdade foi transmitida de boca em boca por toda a Suíça e logo o número de peregrinos diminuiu muito, e junto com eles as ofertas monetárias. As autoridades da igreja ficaram consternadas, mas ainda esperavam ganhar o eloquente Zwinglio totalmente para sua causa. Após 3 anos, Zwinglio foi convidado para ser o pregador da Catedral de Zurique, que na época era a cidade mais importante da Confederação Suíça. Era um lugar onde ele teria grande influência. Ele começou o ministério abrindo os evangelhos, lendo e explicando a vida, os ensinamentos e a morte de Cristo. Somos informados de que apresentava a palavra de Cristo como a única autoridade infalível e a morte de Cristo como o único sacrifício completo. Muitas pessoas de todas as classes se reuniram para ouvi-lo, mas os monges começaram a impedir o trabalho e condenar os ensinamentos de Zwinglio. À medida que os ensinamentos de Lutero avançavam na Alemanha e além, e os ensinamentos de Zwinglio na Suíça, a venda de indulgências era impulsionada por Roma. Todo pecado tinha seu preço, e aos homens se concedia livre permissão para o crime, contanto que o tesouro da igreja se conservasse cheio. Destarte, ambos os movimentos prosseguiram, um oferecendo o perdão do pecado por dinheiro e o outro mediante Cristo. Zwinglio pregou zelosamente contra a venda de indulgências, e logo os frades que tentavam vendê-las tiveram que deixar a Suíça. Tal foi o efeito da pregação de Zwinglio. No ano de 1519, uma terrível praga conhecida como a Grande Morte ou a Peste Negra assolava a Europa, incluindo a Suíça. Zwinglio ficou muito doente, mas Deus o ressuscitou e ele voltou a pregar com poder. Ele continuou estudando a palavra de Deus e chegaram a uma compreensão mais clara de suas verdades, e havia mais completamente experimentado em si seu poder renovador. A queda do homem e o plano da redenção eram os assuntos de que ele se ocupava. Contudo, ensinava claramente que os homens não estão, por causa da graça de Cristo, livres para continuar no pecado. Onde quer que haja fé em Deus, ali Deus está. E onde quer que Deus habite, ali se desperta um zelo que insta com os homens e os impele às boas obras. Ataques repetidos foram feitos a Zwinglio pela igreja estabelecida, e ainda assim os esforços dele apenas promoveram a causa da verdade. Por fim, as autoridades da igreja decidiram realizar um concílio na cidade de Baden, onde Zwinglio apresentaria seus pontos de vista, e alguns dos estudiosos mais capazes da igreja o refutariam. As autoridades ficaram com a certeza de que venceriam ele, pois não só escolheram o local do combate, mas os juízes que decidiriam entre os dois. Eles acreditavam que, se pudessem colocar Zwinglio no poder, teriam cuidado para não permitir que ele escapasse, como fez. Conhecendo a história do que havia sido tentado contra Lutero e temendo pela segurança de seu pastor, o Concílio de Zurique proibiu Zwinglio de comparecer pessoalmente a esta reunião. Em vez disso, 2 homens piedosos,
Oecolampadius e Haller foram escolhidos para representar os reformadores, enquanto o famoso Dr. Eck, apoiado por uma hoste de ilustres doutores e prelados, era o defensor de Roma. Embora Zwinglio não estivesse presente ali pessoalmente, um estudante que estava presente tomou notas muito cuidadosas dos argumentos apresentados e todas as noites essas notas eram secretamente levadas a Zwinglio, que podia revisá-las e fornecer conselhos e sugestões por escrito. Essas cartas foram secretamente levadas de volta aos dois homens que o representavam, que puderam apresentar as respostas bíblicas aos argumentos levantados contra eles no dia seguinte. No livro O Grande Conflito, a cena da conferência é descrita com muita clareza. Eck altivamente subiu a um púlpito esplendidamente ornamentado, enquanto o humilde Oecolampadius, mediocremente vestido, foi obrigado a tomar assento defronte de seu oponente, em um banco tosco. O contraste entre os dois foi impressionante. Eck falando com voz orgulhosa, expondo as tradições da igreja, enquanto Oecolampadius declarou: "Não reconheço outra norma para julgar a não ser a palavra de Deus." A discussão continuou por 18 dias. No final, os papistas, com grande confiança, reivindicaram a vitória. No entanto, os frutos mostraram os resultados reais. A disputa tornou-se um forte impulso para a reforma. E não muito tempo depois, as importantes cidades de Berna e Basileia declararam que estavam do lado da reforma. Amigos, no final, a verdade de Deus sempre vence. Não importa como as circunstâncias atuais pareçam, podemos ter certeza de que a palavra de Deus é confiável e verdadeira. Ela nos revela a verdade sobre Deus e seu caminho para a salvação. Eu convido você a orar comigo agora mesmo. Obrigado, Pai, pela confiabilidade de Tua palavra, Tuas instruções, Tua orientação. Podemos contar com eles completa e totalmente, sem reservas. Agradecemos por teres ajudado neste grande debate que ocorreu para trazeres a verdade da Bíblia à tona, para que as pessoas pudessem ver claramente o que foi simplesmente instigado pelo homem em oposição ao inspirado pelo céu. Ajuda-nos a ler a Tua palavra, ponderar sobre Tua palavra, compartilhar Tua palavra e proclamar Tua palavra com o poder do Espírito Santo. Assim como os reformadores fizeram no passado. Em nome de Jesus nós pedimos e oramos. Amém. Amen.